Muitos acham que Bruce Lee era apenas um ator que fazia filmes de artes marciais. Descubra nesse vídeo as habilidades e o pensamento de Lee, e por que nos dias de hoje é essencial que suas ideias continuem a ecoar. Estamos aqui para te contar coisas que talvez você não saiba sobre Bruce Lee. Vamos então de uma nova história? Lee Hu-fan nasceu em São Francisco, Califórnia, em 27 de novembro de 1940. Conhecido mundialmente como Bruce Lee, foi um artista marcial, ator, diretor de cinema, produtor cinematográfico, roteirista, instrutor de artes marciais, filósofo e autor sino-americano. A vida do astro é cercada por mistérios e curiosidades. Você sabia que ele tinha um dom incrível de absorver praticamente de maneira instantânea as técnicas do seu oponente? Esse talvez tenha sido seu grande diferencial, o que fez com que ele tivesse um sistema de combate tão complexo quanto eficiente. Bruce foi o grande responsável por popularizar internacionalmente o Kung Fu, de tal forma que a modalidade de hoje é associada a ele. Bruce dominava as artes de Kung Fu, boxe, Jiu-Jitsu, Judô, Taekwondo, entre outras, tendo desenvolvido sua própria técnica como Jin Kyun, do português, o caminho do punho interceptor. Lee desenvolveu seu próprio método de lutar. A questão é que ele teria considerado as técnicas tradicionais das artes marciais excessivamente rígidas e formalistas para lidar com situações de violência enfrentada nas ruas de Hong Kong, dura realidade da época. Consequentemente, passou a desenvolver então um sistema próprio, baseado em 4 pilares: praticidade, flexibilidade, rapidez e eficiência. Portanto, começou a usar diferentes métodos de treinamento, como o que envolvia pesos para força e corrida de resistência, e alongamento para flexibilidade, criando o que viria a chamar de um estilo sem estilo, que consistia em evitar a abordagem formalizada, utilizando então uma mistura de estilos tradicionais. Em resumo, incomodado com as possibilidades do que era praticado na época, Bruce Lee desenvolveu o Ji. De todos os movimentos criados por Lee para compor a arte marcial criado por ele, o Jet Kyun nenhum é mais famoso do que o soco de 1 polegada. Um golpe tão difícil de se executar quanto poderoso. A uma distância de apenas 1 polegada, Bruce Lee conseguia desferir um soco tão forte que mandava o adversário para longe dele, completamente sem ar e com uma dor dilacerante no peito. Bruce Lee não via as artes marciais meramente como esporte competitivo, mas essencialmente como um meio de autodescoberta e autoexpressão. Ao aprender a lutar, ele foi capaz de entender melhor quem ele era. Ele poderia se forçar a sair da zona de conforto, testar seus limites e confrontar seus medos. Lutar era sua maneira de fazer amizade com seus demônios interiores, expandindo seu senso de identidade e expressando o cerne do seu ser. Através de seus livros, filmes e entrevistas, Bruce Lee tentou transmitir a sabedoria que ele adquiriu ao longo dos muitos anos, estudando filosofia e praticando artes marciais. Aqui vou compartilhar com você 7 dos seus mais profundos insights filosóficos, que, se você der atenção a eles, ajudará a despertar seu guerreiro interior, isto é, o espírito de luta que o guiará através de qualquer dificuldade na vida. Então, sem mais delongas, vamos a eles. Primeiro, seja como água. De acordo com Bruce Lee, a vida está em constante mudança, e ao menos que aprendemos a nos adaptar a ela, estamos fadados a experimentar uma tremenda resistência que nos aprisionará em um estado constante de sofrimento. Seja então como a água, porque é macia, resiliente e sem forma,
nunca pode ser quebrada. A felicidade que é derivada da excitação é como um fogo brilhante, logo se apaga. Então seja como água. Algumas pessoas podem ter a impressão de que Bruce Lee era uma pessoa arrogante que estava apenas mostrando suas habilidades de artes marciais, apenas em um esforço para impulsionar seu ego, atraindo a atenção de pessoas sobre ele. Isso, no entanto, não é o caso. Na realidade, para Bruce, as artes marciais eram, antes de mais nada, sua maneira de se expressar. Sendo assim, ele dizia: sempre seja você mesmo, expresse-se, tenha fé em si mesmo. Não saia à procura de uma personalidade bem-sucedida e duplique. Na mente de Bruce, cada pessoa é um indivíduo único, mas a maioria das pessoas não abraçou sua singularidade. Em vez disso, eles estão tentando se tornar alguém que não são, seja por medo do que os outros pensam sobre ela, seja por seu próprio desejo de imitar aqueles que eles admiram. No entanto, eles não percebem que ao fazê-lo estão arruinando suas vidas. Como Bruce Lee assinala em um ensaio que ele escreveu no início de 1974, intitulado In My Own Process. Em seus escritos, Bruce Lee afirmava que a maioria das pessoas vive apenas pela sua imagem. Por isso que quando alguns têm um ponto de partida, a maioria das pessoas tem um vazio. Por estarem tão ocupadas se projetando com isso ou aquilo, acabam desperdiçando e dissipando toda a sua energia em projeção e evocação de fachada, em vez de centralizarem sua energia na expansão e ampliação do seu potencial, ou expressando e transmitindo essa unificação. Energia para uma comunicação eficiente. Perceba como esse pensamento de Lee é importante para a geração atual. Sempre com uma preocupação excessiva com autoimagem nas redes sociais, jovens e adultos sempre ansiosos para serem o centro das atenções, fazendo coisas insanas, gerando ansiedade. De acordo com Bruce, seguir sua voz interior e se expressar honestamente é um pré-requisito para a autodescoberta e o crescimento pessoal. Em suas próprias palavras, ele admitia que erros são perdoáveis, se alguém tiver coragem de admiti-los. Para Lee, a sabedoria é um processo sem fim. Quanto mais velhos ficamos, mais desenvolvemos nossa compreensão. E aqueles que param de crescer em mente e alma são aqueles que não vivem verdadeiramente. Em certo sentido, são como zumbis, fisicamente vivos, mas espiritualmente mortos, observou Lee. Agora vamos a curiosidades da vida de Lee. Chuck Norris também é um lutador e campeão de torneios de artes marciais. E Norris lutou algumas vezes com Lee. Conta que quase foi nocauteado pelo próprio. Assim que Lee virou uma lenda viva, vários lutadores famosos queriam testá-lo e pediam para lutar com ele, sem que ninguém soubesse. Lee quase sempre recusava. E como muitos destes eram amigos, Lee falava: "Não quero te machucar". No entanto, essa afirmação era vista como ofensa, já que eram lutadores também. E assim, com a insistência de algumas coisas ocorreram não muito boas. Como por exemplo, de uma luta, conta-se que Lee apenas desviava do seu oponente. O adversário ficou tão furioso com aquilo, porque Lee era muito rápido e se desviava do outro com muita velocidade. E a ânsia em acertar Lee era tanta que, ao esquivar-se de um soco, o seu adversário acertou em cheio a parede, quebrando um dos punhos, tendo que parar a luta de imediato. Em outra luta, Lee, em apenas um golpe, deslocou o braço do seu oponente. Lee pediu desculpas. Por isso, Lee recusava lutar de verdade.
pois ele havia chegado em um nível de força e agilidade tão excelente e o mesmo estava ciente que poderia causar danos bem sérios aos seus adversários se a luta fosse real. Os treinamentos de Lee eram os mais insanos possíveis. Sacos rústicos, enormes de areias e pesados, onde ele chutava até a exaustão. Lee prezava muito pela calistenia, uma técnica de exercício que se utiliza do peso do próprio corpo para gerar energia, aumentar força e agilidade. Lee morreu aos 32 anos de forma estranha, uma reação química causada por um medicamento. Teve então um edema cerebral. Porém, seu legado é eterno. Sua disciplina, habilidade, força e filosofia é inspiração até os dias de hoje para os lutadores de artes marciais do mundo inteiro. Antes de terminar, ficamos com uma frase de Lee, que dizia: "Não tenho medo do homem que sabe 1000 chutes diferentes. Tenho medo do homem que chuta o mesmo chute 1000 vezes." A frase de Lee explica que ao repetir a mesma coisa milhares de vezes, você ficará tão perito naquilo que ao executar, estará próximo da perfeição, de tão alto o nível que será alcançado. Ficamos por aqui. Grande abraço. Obrigado por assistir. Se você gostou do conteúdo, curta, compartilhe com seus amigos, se inscreva no canal e ative o sininho das notificações. Foi um prazer ter a sua companhia. Até o próximo vídeo. Vamos de uma nova história?